Paz do Senhor, povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que esteja bem. Se não está, eu profetizo que vai ficar em nome de Jesus. Aqui quem está falando é Maria Lopes. Estou passando aqui para deixar mais uma passagem bíblica para vocês. E hoje a palavra é em Mateus capítulo 20, a partir do verso 29, que nos relata a história dos dois cegos de Jericó, que diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Eu estava meditando nessa palavra e fiquei maravilhada com a forma que Jesus trabalha. E fiquei mais maravilhada ainda com a atitude que aqueles dois cegos tiveram. Eu fiquei analisando e pensando, dois cegos sentados à beira do caminho. A multidão que seguia Jesus os impedia até mesmo de Jesus passar ali perto dele, porque Jesus estava cercado de pessoas. E hoje em dia não é diferente. Muitas vezes nós estamos parados em alguma situação, cegos. Não vou dizer cegos carnalmente, mas na maioria das vezes estamos cegos espiritualmente. E são diversas ocasiões que nos fazem perder a visão espiritual. E eu fiquei analisando, se nós conseguíssemos romper as multidões que nos cercam, as multidões que nos impedem de alcançar o nosso milagre, nós já teríamos alcançado a nossa vitória há muito tempo. E aqueles dois cegos ali sentados à beira do caminho, com a multidão cercando Jesus e ainda constrangindo eles, falando para eles ficarem calados, tentando calar. A única forma que eles tinham, a única forma que aqueles dois cegos tinham de chamar a atenção de Jesus, de fazer com que Jesus enxergasse eles, era gritando, era clamando. E a palavra fala que eles clamavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão ali ao lado deles, falando para eles calarem a boca, tentando calar. A única forma que eles tinham de chamar a atenção de Jesus. Hoje em dia não é diferente. Quantas vezes tentam nos calar? Quantas multidões estão ao nosso redor tentando nos calar, para que a gente não alcance Jesus, para que a gente não consiga chamar a atenção de Jesus. Às vezes a situação que você está vivendo hoje é dessa forma. Você está passando por algo que tem te impedido espiritualmente de chegar até Jesus, de chamar a atenção de Jesus. Às vezes você até tenta, mas existe algo que tem te impedido, que tem te calado de clamar, que tem te impedido de buscar. Qual é essa multidão que tem te impedido de clamar a Jesus? O que tem te feito calar? O que tem calado a sua voz? Porque às vezes o que nos impede de chegar até Jesus, de receber o milagre que Ele tem para as nossas vidas, é o simples fato de não abrirmos a nossa boca. É o simples fato de ficarmos calados.
A oração, ela tem resposta. Um clamor, ele tem resposta. E às vezes o inimigo, ele sabe disso. E é exatamente nessa área que ele vai trabalhar. Ele vai te impedir de abrir a tua boca, de clamar, de orar, de buscar. Ele vai tomar o teu tempo. Ele vai fazer com que você não tenha tempo, que você não tenha palavras para poder clamar, para poder falar com Jesus, porque ele sabe que a partir do momento que você abrir a tua boca, Jesus vai te ouvir. E foi o que aconteceu com esses 2 cegos. Se eles tivessem ouvido a multidão que estava ao seu redor tentando fazer com que eles se calassem, eles não teriam alcançado o seu milagre. Eles não teriam voltado a enxergar. Eles não teriam. E muitas das vezes o que nos impede de receber o nosso milagre é exatamente isso. A gente ouve a multidão. A gente ouve coisas que não deve e leva para o coração e acaba impedindo o agir de Deus em nossas vidas. O inimigo da nossa alma, ele está aí simplesmente para poder nos tirar tempo, para poder nos entreter com coisas que vão nos afastando de Jesus dia após dia. E essas coisas se encaixam nessa multidão. É uma multidão de coisas, é uma multidão de gente que fala, que às vezes a gente não tem tempo para nada, que às vezes a gente não quer ouvir a voz do Senhor. O Senhor estava passando ali e aqueles 2 cegos ouviram. Eles simplesmente ouviram falar que Jesus passava e decidiram clamar. Às vezes a gente tem até voz para clamar, mas a gente ouve mais a multidão. Às vezes a gente tem até fôlego, a gente tem visão para enxergar Jesus ali, mas a gente acaba dando mais moral para a multidão de coisas e nos impede de chegar até Jesus, nos impede de receber as bênçãos e os milagres que Ele tem para nossas vidas. E ali eu fiquei olhando a ousadia que aqueles cegos tiveram, a multidão ali falando para eles calarem a boca, tentando fazer com que eles se calassem. Ao invés de se calarem, eles simplesmente aumentaram o tom da voz e continuaram clamando ainda mais. Às vezes o que está faltando nas nossas vidas é exatamente isso. É no meio dessa multidão de coisas que tem nos impedido de buscar Jesus, de receber o nosso milagre, de tocar em Jesus. O que está faltando é essa ousadia de clamar ainda mais. Às vezes a situação nos cerca, em vez de clamar a gente se cala. Mas vamos fazer igual aqueles 2 cegos ali. Quando a multidão te cercar e mandar você calar, grite ainda mais, clame ainda mais, chame por Jesus ainda mais de uma forma sobrenatural. Assim Jesus vai te ouvir e vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Se eles tivessem ouvido a multidão e se calado, Jesus não teria os ouvido e não teria perguntado para eles: o que queres que eu te faça? E eles não teriam alcançado o milagre que eles tanto almejavam. Da mesma forma é com a gente. Se nós nos retermos por causa de multidões, por causa de situações, de problemas, de tempestades, de falatórios, de palavras que lançam contra as nossas vidas, se nós nos fecharmos e não abrirmos a nossa boca para poder clamar por Jesus, nós não vamos alcançar o nosso milagre. Isso é fato. E uma coisa que eu quero te dizer: nas nossas vidas nós sempre teremos essas multidões que vão nos cercar e tentar nos barrar para não tocar em Jesus. Porque sabem que a partir do momento que nós clamarmos de fato e de verdade, de uma forma que nunca clamamos, nós vamos alcançar o nosso milagre, porque Jesus vai nos ouvir clamando. Jesus vai nos ouvir chamando por Ele, e Ele vai vir ao nosso encontro. E a partir do momento que Jesus vem ao nosso encontro, as coisas vão mudar. A partir do momento que Jesus vem ao nosso encontro, as nossas vidas são transformadas, os nossos milagres chegam.
E é exatamente por isso que a gente não pode se deixar levar pela multidão e simplesmente nos fechar e nos calar. Nós temos que continuar clamando. Estão mandando te calar? Continue clamando. Estão falando para você parar, que Jesus não vai te ouvir? Continue clamando. Estão falando para você que a sua oração não está tendo efeito? Continue orando. Está falando que o seu jejum não está surtindo efeito? Continue jejuando. Continue buscando. O Senhor está aí e Ele vai fazer. Mas o que não pode acontecer é nós nos calarmos. Nós ficarmos paralisados na mesma situação a qual nós nos encontramos por causa de coisas que a multidão fala. E naquele momento que o Senhor ouviu eles clamando, Jesus simplesmente parou. Eu fiquei olhando e analisando, gente, que coisa mais chique. Jesus parou, ele estava passando, ele simplesmente parou para perguntar para eles: o que queres que eu te faça? Que privilégio é esse que nós temos de, a partir do momento que a gente clama, Jesus parar para nos ouvir e nos perguntar o que queres que nos faça? Às vezes está faltando um pouquinho de atitude, às vezes está faltando um pouquinho de perseverança, às vezes está faltando um pouquinho de ânimo para que a gente alcance o nosso milagre. E Jesus parando perguntou: o que queres que eu te faça, que eu vos faça? E eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Ai, Deus, quantos de nós estamos cegos espiritualmente? Aqueles dois ali estavam cegos carnalmente. Mas hoje em dia, na maioria das vezes, nós estamos cegos espiritualmente. Não conseguimos ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Não conseguimos enxergar Jesus passando. Não conseguimos enxergar o mover de Deus em nossas vidas, em cada detalhe que Ele faz. Mas naquele momento o Senhor parou e perguntou: o que queres que eu lhe faça? E eles simplesmente falaram: que nos façam ver. E imediatamente Jesus tocou-lhe os olhos e eles foram curados. Se eles tivessem se calado e ficado ali, ouvido a multidão que tentava repreendê-los, eles não teriam alcançado o milagre. Jesus não teria tocado nos olhos e a visão seria outra, igual aconteceu. E quando o ídolo Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram o seguindo. Quantas vezes muitos de nós estamos à beira do caminho, nós clamamos por Jesus, rompemos uma multidão, ignoramos a multidão, clamamos por Jesus, Jesus nos ouve, vem até nós, pergunta para nós o que nós queremos que Ele faça, nós falamos o que nós precisamos e Jesus faz, e depois que Jesus faz, a gente simplesmente se afasta de Jesus. No caso desses dois cegos aqui, eu fiquei olhando e analisando. A gratidão deles foi tanta, mas foi tanta pelo que Jesus fez por eles, que eles simplesmente o seguiram. Nesse dia de hoje eu quero te dizer: siga Jesus, não seja ingrato. A partir do momento que Jesus entregar a tua vitória, que Jesus te fazer o milagre que você tanto almeja, que Ele conceder o teu milagre, a tua bênção, não seja ingrato, não abandone Jesus, siga-o, porque as bênçãos dele são constantes, os milagres dele são constantes. O fato de você ter sido atendido em um pedido, em um clamor que você fez a Jesus, não significa que vai ser só aquilo ali que Jesus vai fazer por você. Jesus tem bênçãos infinitas para você.
Jesus tem milagres para te entregar todos os dias. Então eu quero te dizer, se você alcançar o teu milagre, continue firme, continue seguindo Jesus, porque Ele é fiel. Não pare de clamar, continue clamando, continue buscando, continue orando. E Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E é essa mensagem que eu quero deixar para você nesse dia. Espero que ela venha falar contigo, assim como falou comigo. Que nós venhamos aprender a clamar e não dar ouvido à multidão, independente das circunstâncias. Porque a partir do momento que a gente dá ouvido à multidão, as coisas que estão em volta, nós paramos de clamar. E Jesus não vai nos ouvir. Mas eu quero te dizer, continue clamando, continue orando, continue jejuando, continue no teu propósito, porque o Senhor, Ele vai te ouvir e vai te responder. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que você fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus.